Vilascast, nesse bloco, vai estar falando um pouquinho sobre os livros escritos pelo pastor João Vicente Pereira, que gentilmente me trouxe como presente. Primeiro, Desafio nas Alturas, né, que no último capítulo conta a história lá da Petrobras, lá do ano de 86, a venda de livros nas plataformas. Mas fala para mim desses outros dois, João, que você trouxe para... Vilas, esse aí é o último, tá? Esse é o último. O primeiro livro foi esse aqui, ó. Milagres não ocorrem por acaso, pode ficar. Que bacana. Milagres, né? E qual é o teor desse livro? Esse livro era um sermão. Era um sermão do livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Que bacana. Era um sermão. Só que eu não conseguia falar menos de 1 hora. E aí começou a demorar muito. Aí minha esposa disse, por que você não faz uma semana de oração sobre esse sermão? E aí eu fiz então 7 sermões desse sermão. Só que cada um era 1 hora. Eu disse, não, mas não vai dar para fazer uma semana de oração falando 1 hora todo dia. Tem que fazer alguma coisa. Aí eu decidi fazer uma apostila. E essa apostila se tornou esse livro. Que bacana, era um sermão. Mas qual é o tema central desse livro? É o título. Milagres não ocorrem por acaso. Deus não faria milagres na vida do Vilas Boas se ele não trabalhasse 6 dias por semana. Entendi. Se ele não levantasse 4 horas da manhã, se ele não estivesse disposto a fazer a parte dele. Então, todas as histórias, são histórias de superação, muitas histórias de comportagem tem aí, todas histórias de pessoas e métodos para que Deus possa realmente te usar. Ele não vai te usar se você não fizer a sua parte. Ah, eu preciso de um carro novo, Senhor, me ajuda, deixa eu orar, você ora, mas você não trabalha para conseguir aquele carro, ele não vai te dar nunca. Não vai cair do céu. Então, é esse livro vem te mostrando o que você tem que fazer, porque aí fala daquele milagre do machado, né? Então, cada capítulo eu mostro que alguma coisa foi feita para que aquele milagre lá no final acontecesse. Trabalho em equipe, oração, sonhar alto, né? Os discípulos estavam procurando um lugar, eles saíram para construir um lugar. E aí lá eles perderam o machado. Eles estavam sonhando alto, queriam construir um lugar. Então, para você alcançar o teu sonho, para que milagres aconteçam, você tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. É esse livro aí. Fantástico. O segundo livro, aí já é a continuação. É a continuação, são os próximos versículos, também de Reis. Eu tomei um capítulo de Reis e deu 2 livros. Né? Que bacana. Ali, nem o capítulo todo. Aí, o que eu faço? Você acredita em milagres, trabalha para que o milagre aconteça, você se esforça para que aquilo aconteça, depende de Deus, obviamente, e aí você começa a viver uma vida diferente. O versículo 7 do capítulo 6 de Reis diz o seguinte, quando Eliseu fez flutuar o machado, ele tomou e a gurizada continuou trabalhando. Se eu tivesse escrito a Bíblia, eu teria colocado assim, e todos se maravilharam do machado ter, porque é um milagre, né? Mas não tem esse versículo na Bíblia. Já passa para outro assunto, já passa lá para uma história lá em que o rei lá da Síria queria invadir Babilônia, não tem nada a ver com o machado. Por quê? Porque as pessoas começam a se acostumar com milagres, já não é mais milagre para ela. Como aconteceu na tua vida? Né? Você vendeu milhões e milhões, já não era mais milagre, você acostumou com aquilo. E se não acontecer um milagre todo dia na tua vida, parece que está faltando alguma coisa. Então, essas pessoas eu chamo de homens de Deus. Né? E esses homens de Deus desfrutam da confiança máxima de Deus. Por isso esse título, confiança máxima. E ele protege, né, João? E aí, nesse livro, a gente vem contando, então, como que você se torna um homem de Deus. Né? O que um homem de Deus faz? Aí eu tomei um comportor como modelo e vou colocando as características de um homem de Deus e tal. É um livro maravilhoso. Bacana, João. Bacana. Sugestão para que vocês possam também ler este livro, ok? Porque o título já é tudo de bom, né? E o Desafio nas Alturas foi o último que eu escrevi. E eu estou escrevendo mais um agora, né? Eu quero dar um spoiler. Mas o Desafio nas Alturas é o seguinte, quando esse homem de Deus começa a atuar, ele vai enfrentar desafio. E é sempre nas alturas, né? Que Deus não te coloca para enfrentar poucos desafios. São níveis, né? Não mudando de nível, né? E aí eu vou contando histórias bíblicas de desafios que homens de Deus enfrentaram na montanha. Mas eu conto como se a história acontecesse hoje. Então eu coloco lá, quando Deus mandou Ló fugir para a montanha, eu mudo os nomes dos personagens e vou contando como se fossem histórias atuais. Uma ficção. E lá no final é que eu mostro, olha, essa história aconteceu assim, 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 no passado, com o Ló, com a esposa. Você faz uma analogia. Aí o cara, pô, mas é mesmo, essa história aconteceu na Bíblia, né?
E aí ele se interessa, parece uma novela. Parece que se repete, né? Parece uma novela. E cada capítulo é uma novela. E lá no final a gente conta algumas histórias, com essa da plataforma, do Que lá de bacana. 86 e tal, que eu acho que vale muito a pena. E aí eu estou escrevendo uma ficção aí, eu vou deixar para o próximo programa. Já está convidado para trazer o próximo livro. João, muito obrigado você ter vindo, mas obrigado mesmo, né? São 40 anos praticamente de convivência que nós temos de irmãos. Sim. Alguns mistérios, como você falou, não se explica, né? Milagre não se explica, né? Sai um de Lorena, vai morar no Espírito Santo, se torna um adventista, quando vê está estudando lá em Belém de Maria. Sai um lá do Rio Grande do Sul, pega um ônibus, atravessa o país, quando vê estamos lá, praticamente na mesma sala, e aí, de lá para cá, toda a turma de 89 se esparramou, né? E, naturalmente, todos nós continuamos com a mesma convicção, e de pregar. Nossa missão é pregar. Ou seja, pregar de que forma, João? Fazer o bem para as pessoas, procurar ser o mais correto possível, procurar ser o mais altruísta possível, procurar, embora sejamos falhos, todos nós somos falhos, todo comportor que está me ouvindo, sendo ser humano é falho, mas tem condição de melhorar, tem condição de errar menos, João. Eu acho que esse é o principal ponto do Evangelho, fazer com que as pessoas errem menos. Muito obrigado, viu? Eu queria terminar, tem mais um minutinho? Tem, lógico. Primeiro eu queria dizer para você que eu até hoje, eu trabalho na colportagem há mais de 35 anos. Eu não conheci um colportor que distribuísse mais livros do que você. Eu não conheci. Não sei nem porquê, também, olha, só pegando um gancho, também não sei por que o milagre aconteceu para mim. Podia ter acontecido para outro, mas por algum motivo escolheu o Vilas para mandar ele para lá naquele momento e está terminando minha fase dessa terra já. Eu não vi nem no Brasil nem fora do Brasil. Eu nunca vi, né? Uma pessoa que vendesse tantos livros como você. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu queria terminar com essa reflexão, eu também nunca vi uma pessoa tão desprendida como você. É até estranho. Algumas pessoas me perguntam, mas então ele é rico? Não, ele não é rico porque ele doava. Eu vi você dando bolsa de estudo para estudantes, eu vi você fazendo muitas coisas. E isso me lembra, Vilas, uma história de um hino. Eu queria terminar contando isso para vocês. Eu escrevi já há algum tempo, Scriven. Esse camarada, ele vivia na Europa e ele era muito bondoso. Ele era de uma família rica, ele tinha muitos recursos e tal, mas todo o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava da família, ele doava. Ele doava, ele doava, ele doava. Mas ele era uma pessoa muito boa, as pessoas gostavam de se aproximar dele e tal. E ele marcou o casamento dele, uma data assim bem interessante. 1844. Olha. Ele ia casar, acho que em setembro, outubro de 1844. Nós, adventistas, nós estávamos esperando a volta de Jesus. Ele não era adventista, ele queria se casar nesse ano. Talvez nem tivesse escutado nada sobre essa mensagem. E na noite anterior ao casamento, a noiva foi nadar no lago e acabou morrendo afogada. Imagina você perder a noiva na noite anterior. Ele ficou chateado e tal, mas isso não fez com que ele desanimasse. Ao contrário, ele decidiu servir mais ainda as pessoas. E ele saiu da cidade onde ele morava na Europa e foi morar no Canadá, numa cidadezinha chamada Port Hope. E ali no Canadá, ele decidiu colocar a sua vida para ajudar as pessoas. Ajudar. Se ele via uma viúva, ele ia lá cortar lenha. Se ele via algum necessitado, ele ia lá dar comida, dava roupas. Finalmente, ele quase foi à falência, porque ele foi dando tudo. Sempre foi desprendido e sempre ajudando as pessoas e levando uma mensagem espiritual. Foi então que ele conheceu uma outra moça, decidiu se casar e a tragédia. Uma semana antes do casamento, a noiva também morreu afogada de novo. Que coisa! É uma tragédia, né? Mas ele não desanimou. Uma paulada atrás da outra, não desanimou, continuou ajudando as pessoas. Algumas pessoas que viam ele cortar grama e rachar lenha, vinham pagar para ele, você pode rachar lenha para mim lá no meu quintal e tal. Aí ele perguntava, você tem dinheiro? Tenho, vou te pagar. Então eu não posso. Eu só posso fazer isso para quem não tem dinheiro. Eu ajudo as pessoas. Interessante. Então ele ajudava. A vida dele era sempre ajudar. No finalzinho da vida, ele também perdeu a mãe, né?
E quando ele perdeu a mãe, ele decidiu escrever uma poesia, né? Contando um pouquinho da vida dele. E ele era um homem de oração. Como eu disse, ele se desprendeu de tudo, ele foi à falência com tudo que ele deu, né? Ele tinha uma pequena cabaninha onde ele vivia. E um dia de madrugada ele saiu para orar. E foi lá na beira do rio. E lá na beira do rio ele teve uma tontura e ele caiu. E ele morreu afogado também na beira do rio. Tinha uma sina, né? As duas. Morreu afogado com a cabeça na beira do rio ali. E quando encontraram o corpo, perceberam que ele morreu enquanto estava orando. Ele estava ajoelhado, orando. Ali teve uma tontura e caiu. Mas quando encontraram o corpo, encontraram também esse poema, a carta que ele tinha escrito para a mãe dele. E a carta nada mais era do que a música Ó, que amigo em Cristo temos. Que coisa, né? Ele passou a vida inteira sofrendo, ele se desprendeu de tudo, ele deu tudo que ele tinha, mas ele continuou com o melhor, que era Cristo. Ó, que amigo em Cristo temos. E eu vejo muito isso em você. Você se desprendeu de muitas coisas, mas você tem duas características que escrevem em ti. Você é um homem de oração. Eu recebo o WhatsApp seu às 3 horas da manhã, você está orando por mim. Recebo essas mensagens. E você também tem um desprendimento sensacional. E Deus vai recompensar isso para você. Amém. Já está recompensando, né? Tudo que nós fizermos aos filhos de Deus, nós já estamos recebendo a recompensa. Porque o maior problema nosso não é esse ou aquele. O problema nosso é o pecado que habita em cada um de nós, que nós temos que vencer. Se não houvesse o pecado, João, todos nós seríamos pessoas fantásticas. O que Deus quer de cada um de nós é que a gente procure fazer o nosso melhor para o outro. Uma vez que eu faço para o outro, eu estou fazendo para o Pai, porque todos somos irmãos. O grande problema hoje, João, que eu percebo, é que a gente começa a ser muito egoísta. Eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso ter grana no banco, eu preciso ter propriedade para que lá na frente eu não venha passar dificuldade. E a gente esquece que há um Deus. Ó, que amigo em Cristo temos, mais chegado que irmão. Né? Quer que tudo nós vivemos em bom Deus em oração. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que este programa com o João reverbere e vá para muitos comportores nesse país, que a gente consiga motivar vocês a acreditar que nós precisamos levar a palavra de Deus, e não é só através da comportagem, é através da sua vida. Essa é a grande pregação, João. Se algum dia falaram de mim lá no ano de 86 para sua esposa, é porque alguém acreditou em mim. Se a sua esposa falou de mim para você, é porque você acreditou em mim. Só que alguém falou de alguém para mim antes de eu conhecer você. Alguém falou para mim do Dr. Reis. O Dr. Reis, ou seja, é um pregando para o outro, João. É um pregando para o outro. O evangelho não é nosso. A pregação não é nossa. A obrigação não é nossa. O que Deus faz, ele capacita. Agora, por que escolhe alguns, eu não sei. Eu não sei. Está escrito, eu li no comecinho para você, sobre que Deus, termina com a leitura, ok? A todos nós, comportores. Os que são escolhidos como comportores devem ser homens e mulheres que sintam a responsabilidade do serviço, cujo objetivo não seja conseguir lucros, mas proporcionar luz ao povo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente acredite nesse pequeno verso, pequeno parágrafo aqui dentro do comportor evangelista, e a gente seja, de fato, obreiros, co-obreiros de Deus. Um grande abraço, João. Brigadaço. Alegria. Que a gente viva no mínimo mais 30 anos, né, para a gente continuar comemorando essa história chamada vida, né? Deus quiser. Abraço.